Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora a Luz da Palavra. Pessoal da rádio aí também, muito boa noite. Muito bom estar com vocês aí, né? Hoje nós temos encontro marcado, toda segunda e quarta-feira. Telefone da Hebron, pessoal, para quem não tem ainda, vai ficar depois gravadinho para vocês, mas é o 11 970 13 8161. Né? Quem tiver pedido de oração, é só colocar aí, a gente ora no programa amanhã cedo, ok? Quer dizer, não que eu não vá orar hoje, mas aqui o programa é de estudo, né? A gente vai orar, mas amanhã eu acrescento na lista de oração com todos os pedidos, ok? Bom, quem não conhece o aplicativo da rádio, pessoal, nós temos um aplicativo super leve, super tranquilo, você vai baixar aí no teu smartphone aí, entra na tua lojinha lá, né? Quem tem o sistema Android vai baixar o aplicativo da rádio. Esse aplicativo você consegue ouvir os louvores aí, né, da rádio normalmente. Quando a gente entra ao vivo, interrompe e você passa a ouvir aquilo que está sendo ministrado. Toda vez que a Hebron entrar ao vivo, interrompe na rádio também. Toda a programação da Hebron, ela vai sempre para a rádio. Acabou, volta para o louvor. Então você tem louvor 24 horas por dia, 7 dias por semana. O que é interessante? Dá para você baixar o louvor, compartilhar. Não consome muitos dados móveis porque é só o vídeo, não tem só o áudio, né? Não tem vídeo, então vale muito a pena. Agora, para quem tem iPhone, não tem que entrar lá no site, né? www.radiobron.com.br. Okay? Você vai entrar no site, vai manusear, dá para você fechar a tela, trabalhar no celular, igual o aplicativo, só não dá para você baixar, né? E não dá para compartilhar, a não ser que você compartilhe o nome lá, o endereço do site, ok? Manda via WhatsApp aí. Bom, pessoal, deixa eu falar para vocês qual que é a programação da Hebron. Nós somos uma igreja 100% virtual, para quem não conhece, vai ver aí pela primeira vez. Nós somos uma igreja 100% virtual, temos o estúdio, a pessoa pode vir ver aqui ao vivo, é só avisar, não tem problema nenhum, porque a gente abre lá e a pessoa vem participar, como é nos domingos, né? Mas durante a semana é só ligar, avisou, vem aí e participa conosco. Mas nós somos uma igreja 100% virtual, né? Alcançamos aí o mundo inteiro, Japão, né? Estados Unidos, lá no Jersey, né? Nós somos pessoal espalhado pelo Brasil inteiro e pelo mundo inteiro. Amém? Então, o que eu queria falar para vocês? Nossa programação, segunda a sexta-feira nós temos Alimento Diário das Nações, das 8h30 da manhã até próximo das 11 horas. Todos os dias com a Bispa Karen. Segunda a sexta-feira. De segunda e quarta à noite, às 7 horas da noite, como hoje, nós temos a Luz da Palavra. Então, é um programa de estudo, nós estamos estudando, né, as Escrituras, estamos vindo na ordem cronológica de acontecimento, ao contrário de que muita gente vai lendo na ordem que está na Bíblia. Nós não fazemos dessa forma. Nós vamos na ordem cronológica, a direção que o Senhor me deu, e nós estamos indo assim. Então, até que nós estamos no livro entramos no livro de Reis esse ano, né? Primeira Reis, Segunda Reis, começamos, aliás, em Samuel, né? Aí entramos Primeira Reis, Segunda Reis e logo na sequência entramos nos profetas. Hoje nós vamos livro de Oséias, capítulo 3. Então tá aí, nós vamos ver alguns profetas até o final do ano. Legal? Então, segunda e quarta-feira nós temos encontro marcado. De quarta-feira nós temos uma outra programação também, que é à tarde, às 15 horas, hoje nós tivemos, chama Mulheres Transformadas. Um programa voltado para as mulheres, mas logicamente, né, leva o nome, né, de Mulheres Transformadas. A bispa traz uma palavra para as mulheres, sempre falando de algumas das mulheres que tem na Bíblia. E logicamente os homens também têm participado, têm vivido aí grande bênção. Hoje foi algo extraordinário, falou sobre a viúva, né, do azeite lá, juntamente com o profeta Eliseu. Foi uma palavra extraordinária. Então, se você não viu, está lá gravadinho, não só no Facebook, mas também na nossa página. Nós temos uma página no YouTube, chama Bispa Karen. Você vai entrar lá, vai estar tudo por playlist já. Então, você quer ver o Alimento Diário das Nações? Entra na playlist, pega lá a data que você quer ver, ou a palavra, enfim. Você vai na Luz da Palavra, você vai ter o livro, né, o livro de Reis, Oséias, enfim, profeta. Aquilo que você quiser ver, nós temos de Gênesis até agora o profeta Oséias. Você vai ver lá o conteúdo que você quiser ver, coloca lá e você vai ver automaticamente, ok? E temos toda sexta-feira também um programa chamado Homens Transformados, programas das mulheres e dos homens. Faltam também mais 2 programas, então convido você a estar sexta-feira com a gente aí, encontro marcado à noitinha, às 8 horas da noite, já mais light, mais tranquilo aí, amém? Domingo, culto da família, todo domingo tem culto da família. Nosso primeiro domingo do mês nós temos Santa Ceia. Esse domingo agora não vai ter Santa Ceia, porque o nosso encerramento do jejum vai ser na quarta-feira, então vai ter ministração à noite. Provavelmente a Luz da Palavra da semana que vem eu anuncio na segunda, mas deve ir para a quinta, né?
Então devemos fazer na quinta-feira que vem. De quinta, terça e quinta tem curso, mas é para o pessoal já, o curso de aspirantes. Mas a gente deve terminar, terminamos quinta-feira, amanhã já terminamos. Então, na quinta-feira que vem, muito provavelmente vai ser o A Luz da Palavra. Mas eu aviso na segunda-feira, eu vou confirmar com a bispa, tudo direitinho, mas provavelmente, não tem como, até porque para não ficar muito puxado. Porque vai ter à tarde as mulheres, né, transformadas às 15 horas. Então, muito provavelmente ou às 7 ou às 8. Acredito que deva ser mais ou menos no horário do A Luz da Palavra. Logo na sequência vai ter o quê? Vai ter o encerramento do nosso jejum e do relógio de oração. A Hebron, pessoal, para quem não conhece, a marca da Hebron é o relógio de oração. Foi o primeiro propósito que começou na igreja, na época era eu, a bispo, né, no propósito, mais uma ou duas pessoas aí, né, e algumas pessoas que às vezes participavam conosco de outras igrejas, o pessoal que, né, queria participar do relógio de oração. Hoje, graças a Deus, nós temos a igreja toda participando e também temos um propósito lindo que o Senhor permite que o pessoal de outras igrejas participem, de outras igrejas participem, pessoas que não estão ligadas à igreja nenhuma, mas querem participar, né? Pessoas que estão naquele processo de conversão, enfim, já estão convertidos, estão afastados, tem uma série de pessoas. Por quê? É como se fosse um culto pelo WhatsApp, é lindo demais. Então, nesse mês são 10 dias, todo o relógio de oração acompanha o jejum, aí cada mês é um jejum, às vezes é 7 dias também de relógio, às vezes é mais, é o Senhor que determina. Lindo na Hebron, pessoal, para quem não conhece a Hebron, vamos lá que hoje eu estou adiantado aí. O que é o lindo da Hebron? Nada que é feito na Hebron é feito porque a bispa achou interessante, achou bonitinho, ela, o bispo, nada disso. Tudo que é feito na Hebron é feito debaixo da direção do Senhor. Então aquilo que o Senhor dá direção é o que nós vamos fazer. Então, a princípio, eu até achei também que o relógio de oração fosse sempre uma semana, que normalmente é. Ou ele é muito mais, 15 dias, 20 dias, ou normalmente ele é uma semana. Começa num domingo e termina no outro. Então, só que nesse mês o Senhor falou que não, que seriam 10 dias. Então, termina na quarta-feira. Na quarta-feira termina o relógio de oração e automaticamente o nosso jejum também. Qual foi o jejum que o Senhor deu para nós esse mês? Deu o jejum de Daniel. O jejum onde a gente não vai se alimentar das finas iguarias, né? O jejum onde a gente vai se limpar de tudo isso. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos nos alimentar somente de legumes. É um jejum um pouco mais pesado? É. Para nós sacerdote, pelo menos para mim, eu vou falar pela minha experiência, eu prefiro muito mais um jejum de Daniel com 10 dias, que seja, do que fazer o jejum de pão, que nós fazemos no final do ano, jejum de ficar sem pão. Nós comemos, só nos alimentamos de pão e água. O pão é uma maravilha, né? Quando você passa manteiga, né? Quando você tem alguma coisinha a mais, mas o pão puro, sozinho, eu vou falar para você, nem de forma, nem de nenhum. É difícil. Então, são 3 dias onde a gente se consagra, né? No final do ano, os últimos 3 dias do ano, só pão e água. Então, eu prefiro o jejum de Daniel. Posso garantir, o jejum de carne vermelha tranquilo, de doce a gente sente vontade, mas não vamos morrer por causa de uma falta de doce, né? E o jejum de legumes, pessoal, é assim, tem que ter criatividade. A bispa, glória a Deus, ela tem bastante criatividade na cozinha, né? Então a gente favorece bastante, mas eu tenho dado muita dica para quem está falando, olha, tá difícil. Eu tenho mandado áudio falando, a bispa está fazendo assim, está fazendo assado, né? Então vale muito a pena aí, eu conselho você o quê? Pegar dica com a bispa de culinária, não é que a bispa é expert de culinária, mas ela está acostumada a fazer o jejum de Daniel. Então ela vai substituindo algumas coisas. Nós fazemos, inclusive, é liberada a carne de soja. Então a carne de soja pode não ser uma maravilha como uma picanha, mas o tempero faz toda a diferença. Ele dá pelo menos um grau aí na alimentação. Eles têm batata frita, tem a mandioca, quem gosta de batata doce, tem batata doce, enfim. E as frutas, legumes, enfim. Tem tudo isso que dá para trocar. O que vai sentir falta é arroz e feijão, que a maioria das pessoas sente falta. O que a bispa liberou nesse jejum? Sempre o Senhor libera alguma coisa. Foi liberado o ovo, então dá para fazer um omeletão de manhã, ajuda bastante com legumes, aí a gosto, né? O omelete, cada um põe a tapioca, trepioca, como a bispa fala, né? Põe o ovo e mais a tapioca, sustenta bastante também. Então a gente tem uma gama aí de coisas que dá para fazer. E ela liberou o café, então glória a Deus aí, né? Deixa eu ver aqui, não dá para ver. Sou da Praia Grande. Glória a Deus, seja muito bem-vinda, Márcia. Deixa eu dar boa noite ao pessoal aí, a gente volta aí, vamos lá. Bom, eu vi que tá o Digimapas, né? Que é o Claudinei, isso, né?
Aliás, Bispo Fábio, boa noite com muita alegria. Boa noite com muito amor e alegria. Glória a Deus. Bispo Fábio, bom sempre me dando auxílio aí. O Claudinei, né? Glória a Deus pela sua vida, tem participado conosco da palavra, do programa, né? Pela manhã também, a esposa dele. Grande bênção aí. Glória a Deus, seja muito bem-vindo. A Márcia, que está dizendo que é da Praia Grande, também seja muito bem-vinda, glória a Deus. Pastor Edu está aí, Pastor Edi, glória a Deus pela vida deles, ó, hashtag, né, amo demais eles, são os pastores da nossa igreja, né? Aliás, os únicos pastores da nossa igreja, né? Então, glória a Deus pela vida deles, eles dão cobertura para a gente, a pastora Edi tem me dado cobertura no meu relógio de oração, e a gente que ora na madrugada, que ora depois da meia-noite, sabe que a intercessão faz toda a diferença, né? Então, quero agradecer aí a pastora Edi, glória a Deus pela vida dela. Vamos lá, Marcelo Galinari está aí, glória a Deus pela sua vida, está na praia lá, mas está assistindo a gente aí, glória a Deus. Mais tarde tem relógio de oração dele aí também. Fatiminha, boa noite com muita alegria, diretamente da Bahia, Feira de Santana. E nós temos também o nosso querido Mauriciano, ó, meu parceiraço, meu discípulo, né, está aí, Mogi, representando Mogi, glória a Deus. Quem mais está aí, pessoal? Jaque, boa noite com muita alegria, Guarulhos, né? O pastor e a pastora também de Guarulhos, glória a Deus pela vida de vocês, sejam todos muito bem-vindos, amém? Bom, bora lá, pessoal, vamos voltar aí que eu já dei bastante recado. Deixa eu tirar os comentários aí, senão só para a gente não desconcentrar aí. Já dei boa noite para todo mundo, o telefone está aí, quem precisar é o 11 970 13 8161, dá para ouvir, dá para ir no trânsito. A Luz da Palavra, pessoal, é um programa de estudo. Então você pode ir vendo os livros que já passaram, né? A gente tem desde Gênesis. O que eu falei para o pessoal? Quem perdeu, começou agora, ou vai começar na metade do caminho, pega pelo menos desse ano para cá. Nós começamos em 1 Samuel. É 1 hora de programa. Esse ano o senhor, né, deu programa, ano passado eram 3 programas por semana. Esse ano, como eu estou dando curso também, tem os homens transformados, não dá. 3 dias por semana eu não consigo preparar todo o conteúdo. E quando o Senhor falou, foi interessante porque eu também nem sabia do curso. Mas o Senhor já sabe todas as coisas, né? Que lindo, né? Então a gente está fazendo segunda e quarta. Então você tem 2 programas, são 45 minutos praticamente, que eu começo dando os recados aí, falando da igreja, começa 7h15. Então você tem 45 minutos de programa. Então, 2 programas por semana, eu falo de 1h30. Então 1h30 você tira de letra aí, começa a ver lá de 1 Samuel, ou que seja, começa de 1 Reis, onde acaba a história. Muita gente conhece a história de Samuel, sabe mais ou menos como acabou Samuel. No livro de Samuel, quando acabou a história ali de Davi e Salomão, ele já começa a divisão dos reinos. Pega de lá para cá, e depois você vai se atualizando aí para você não ficar muito para trás, amém? Por quê? Porque agora é um conteúdo um pouco mais complexo, e se você puder ver ao vivo, muito mais fácil, ou está mais próximo, legal? Então vale muito a pena. Já abra sua Bíblia em Oséias capítulo 3, e nós vamos orar em nome de Jesus para a gente começar aí. Feche seus olhos, curva sua cabeça por um instante. Vamos orar em nome de Jesus. Aqui está quente, por que parece que fora está frio, mas o altar está quente até, estou morrendo de calor. Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, Pai. Quero te pedir, Senhor, que possamos entrar na Tua presença limpos de mão, puros de coração, Pai. Nos limpa, nos purifica de todo pecado, Pai, em nome de Jesus. Quero te pedir nessa noite, Senhor, tira todo o comichão dos nossos ouvidos, toda a sonolência, toda a apostasia, incredulidade, Deus, em nome de Jesus, toda murmuração, Pai. Coloca nossa mente cativa e obediência a Ti, para que possamos ouvir a Tua voz nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Todo cansaço caia por terra, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nos visita poderosamente nessa noite, que essa palavra venha falar conosco, Pai, e que possamos compartilhar com os nossos irmãos, Deus, em nome de Jesus, Pai. Usa a minha vida, a minha voz, a minha imagem, que eu diminua cada vez mais e o Senhor cresça, Deus, em nome de Jesus, Pai. E tudo que o Senhor fizer neste programa, nesta noite, Deus, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, vamos só voltar um pouquinho para a gente lembrar o que eu falei. Nós começamos o livro de Oséias. Oséias é um livro, não vou dizer que é um livro complexo, mas nós precisamos entender a forma que o Senhor está se referindo às pessoas. Muitas vezes na Bíblia a gente vê falando sobre colheita, sobre o pasto, né? O Senhor usa aquilo porque como é que o povo ia entender? Se eu fosse conversar com a pessoa hoje, vamos por eu trabalhei no mercado financeiro,
Se eu for usar uma referência para alguém, naturalmente eu vou usar uma referência daquilo que eu estou habituado a trabalhar. A pessoa vai entender. Se eu fosse conversar, por exemplo, com o Bispo Fábio, fosse usar alguma referência com ele, ou ele comigo, ele ia usar o quê? Daquilo que ele trabalhou, era carreteiro. Então ele vai falar o quê? Sobre a estrada, vai usar algumas referências daquilo que ele viveu, da experiência dele. E se ele fosse falar alguma coisa, ele ia falar no mundo que eu pudesse entender. E o senhor fazia a mesma coisa. Como que ele ia falar de um caminhoneiro se na época não tinha, tá? De uma carreta, enfim, de um sistema bancário, sistema financeiro, não ia falar dessa forma. Então ele usa o quê? A colheita para o povo entender, quando ele faz referência, fala da terra, que era uma forma do povo entender. E o livro de Oséias, ele tem uma particularidade, porque ele chama o profeta para o profeta entender a dor que ele estava sentindo com relação ao povo. Como é que ele ia poder mensurar, como é que a gente poderia mensurar o que Deus estava olhando a forma que o povo estava se comportando, né? Se afastando do Senhor e entrando no pecado, né? Como é que a gente ia entender? Você imagina hoje, como é que Deus olha, né, para a gente? Como é que eles se comportariam? Como é que Deus teria uma análise da nossa vida? Então o que acontece? Ali ele fala para o profeta, olha, e você vai fazer o seguinte, você vai entender a dor que eu estou sentindo, você vai casar com uma prostituta e você vai ver a infidelidade do povo. A infidelidade do povo para comigo é a mesma coisa da prostituta. Você vai casar com ela, você pode dar de tudo para ela, mas ela vai querer sempre o quê? Escolher o pecado, aquilo que ela já está acostumada, a vida fácil, os prazeres da vida, os prazeres carnais. Então o profeta ali estava entendendo o que o Senhor estava falando, que era o que o povo fazia. O Senhor dava de tudo para o povo, mas o povo buscava o quê? Buscava adorar Baal. Deus dava fertilidade para o povo era próspero, eles falavam que eles tinham conseguido de outra forma, adorava Baal, que era o Deus da fertilidade, que era o Baal que tinha dado tudo aquilo que eles tinham. Então era a infidelidade do povo para com Deus. Então por várias vezes o Senhor fez para o povo, mas o povo continuava o que? Sendo infiel com Deus. Então o que o Senhor fez? O Senhor falou e mostrou para o profeta, falou, você vai ver a infidelidade que é com o povo, você vai sentir na pele o que eu estou, como é que é a sensação de que tem olhando para com o povo. E aí fala para ele casar com a prostituta. Eu vi também a pastora Dalva, esqueci da boa noite com muita alegria. Eu vi que apareceu depois a fotinha aí. Então o que acontece? Ele mostrou para o profeta. Então o livro é marcado principalmente por conta disso, e falando da terra e fazendo muita comparação com a mulher prostituta e com a infidelidade do povo, tá? A gente vê muito falando sobre isso, inclusive em alguns momentos que nem fala Deus especificamente, por quê? Porque o tamanho da contaminação e a forma como o Senhor conduz, ele usa alguns outros nomes comparando ele como um pai, como marido e não como Deus, fazendo alusão para que o povo pudesse entender e Oséias entendesse. Amém? Então é um livro que tem isso para a gente conseguir entender o que está sendo ministrado. Por isso que a leitura da Bíblia é uma leitura simples, mas se a gente orar antes, prestar atenção e entender o que aquele contexto está falando, quando ele está falando aqui daquela mulher, que mulher que era essa mulher infiel? Era o povo. Então isso tudo é o que nós aprendemos na da palavra. Então se amanhã você for ver uma ministração e você chega lá e o pastor estiver falando sobre infidelidade, olha, porque Oséias isso, a mulher era infiel, você vai ficar, o que acontece? O cara casou com uma mulher infiel? Qual a graça disso? E aí você vai entender o quê? Que tem um motivo, que era para mostrar infidelidade, né? Eu estava ministrando, inclusive, ontem, e eu ministro muito no curso, eu sempre explico para o pessoal o seguinte, por exemplo, você pega uma ministração, o cara fala assim, olha, vai ministrar, por exemplo, aquela passagem do bom samaritano, é uma passagem que eu gosto de dar como exemplo. Então, se eu estiver ministrando aqui, ninguém souber quem é o samaritano, o que significa o samaritano, então, quer dizer, a palavra é uma palavra maravilhosa, mas se você não souber, você não... Quando a gente conhece as escrituras, a gente conhece os detalhes, então eu sei por que ele estava fazendo alusão do samaritano, porque passou um levita, ou seja, passou um sacerdote, não ajudou, teoricamente tinha responsabilidade por ser um sacerdote, e um samaritano não desqualificando o samaritano, muito pelo contrário. A questão é que o povo judeu não reconheceu o samaritano como sendo povo judeu, por causa das misturas, que eu já ministrei vocês sobre isso. Então fala, poxa, o samaritano foi lá e ajudou. Então olha aí, veio um samaritano e ajuda, ele que reconheceu e viu que aquela pessoa estava precisando de ajuda. Então essas coisas é o que a gente aprende na luz da palavra. Então quando se ouvir uma ministração, se às vezes o pastor, enfim, estiver pregando, às vezes não tiver, por exemplo, cuidado de falar, ou imagina, às vezes a gente imagina que a pessoa sabe o que é o samaritano, porque dá referência. Se não entrar no detalhe, você vai ficar olhando e vai ficar vagando, né? Então a leitura bíblica, ela não é simples, mas é o que eu estou falando para você.
Nós temos que mergulhar, vamos orar e vamos mergulhar. E isso nós estamos fazendo à luz da palavra desde o ano passado. Amém? Tanto é que eu falo para vocês, não tenho pressa de ministrar, muito pelo contrário. O que eu quero é que vocês entendam aquilo que está sendo ministrado. Amém? Vamos lá, então, capítulo 1, capítulo 2, essa conversa com Oséias, falando da mulher que ele casou, que a mulher era prostituta, né? A mulher da prostituição, como fala a Bíblia, e ele vai começando essa conversa e falando da infidelidade do povo. Amém? Então vamos ao capítulo 3. Capítulo 3 nós vamos ler do versículo 1 ao 5, é o capítulo pequenininho, que diz assim: Disse-lhe o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, e adultera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles orem para outros deuses e amem bolos de passas. Está vendo aqui o Senhor fazendo novamente uma alusão, mostrando, olha, vai lá, né? Adultera, porque era a infidelidade do povo. Então aqui uma analogia, né? Está fazendo analogia com o quê? A infidelidade do povo com aquela mulher ou com um adultério. Amém? Comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. E lhe disse, tu esperarás por mim por muitos dias, não te prostituirás, nem se deitarás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício e sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolo do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei. E os últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Então aqui, na realidade, o que acontece? O marido aqui, como está se referindo, quem que é? É Deus. Então o livro, por isso que eu falo para você, o pecado era tão grande que o Senhor prefere, nem fala ele como, fala na palavra, ó Deus, e o Senhor falou, fala o quê? O marido, o Senhor fazendo alusão como marido aqui, para mostrar a infidelidade do povo. Então fala, no caso o marido, né, no caso Deus sofria pelos golpes mais duros praticados pelo povo. Agora é ter de resgatar a esposa, pagar um preço ainda maior por sua vida, ou seja, o povo estava contaminado, o Senhor já tinha tirado o povo do Egito, tinha dado terra, e o povo fez tudo isso. Vamos lembrar lá do Egito. O Senhor tirou o povo do Egito, era escravo, deu comida no deserto, era para ficar 40 anos, mas enfim, ficaram lá, o Senhor alimentou esse povo 40 anos, e os filhos, os descendentes que nasceram no deserto foram para a terra prometida. O Senhor deu a terra para o povo, tiraram o poceiro de lá, todo o poceiro que tinha lá, o Senhor deu vitória para esse povo nas guerras. Se não mataram os poceiros ou aqueles que estavam na terra, não mataram porque não quiseram. O Senhor, inclusive, tinha falado para ser feito isso, até para que não houvesse mistura, mas o povo não obedeceu, enfim. O Senhor tinha dado tudo isso para o povo, mas o povo procurava o quê? Voltar, e aqui eu falo assim, agora o Senhor tinha que pagar novamente para trazer esse povo de volta, ou seja, pagar um novo preço para esse povo que tinha se contaminado. Por isso ele fala aqui de resgatar essa esposa. A esposa é sua, você deu de tudo para ela vai embora, se tiver que resgatar, você vai ter que pagar de novo, no caso da mulher adulta, para trazer ela novamente para casa. Né? Pagaram um preço ainda maior pela vida deles, no caso da vida do povo, pois ela acabou de se degradando de tal maneira que se transformou em escrava de outro homem. Então faz alusão da mulher aqui que a degradação dela foi tão grande que ela tornou-se escrava de outro homem. E quando ela torna-se escrava de um outro, a pessoa não chega lá e simplesmente tira a pessoa. Tem que pagar para liberar. Aliás, lá em Levíticos, lá quando a gente foi falar sobre a lei, nós vimos tudo isso. Naquela época já tinha uma lei que determinava, quando eles tivessem as terras, tudo bonitinho, aqui eles não tinham terra ainda. Mas quando o Senhor já deixou tudo programadinho para quando eles entrassem na terra. O camarada poderia ser vendido como escravo. O cara está lá, a plantação dele não deu por algum motivo, algum insucesso, ou o cara não tinha filhos suficiente, por isso que o homem era muito importante, né? O primogênito, e, assim, a descendência lá, vários homens para pudesse trabalhar no plantio. Então, às vezes, aquele que teve menos homens, teve mais mulheres, tinha dificuldade no plantio e podia gerar algum problema lá financeiro e ele venderia, né? Colocaria os filhos como escravos de outras terras, ou iria como escravo, e depois de 7 anos, né, ele voltava no ano do jubileu. Então aqui fala exatamente isso, quer dizer, existia essa possibilidade. Inclusive a bispa ministrou hoje sobre a viúva, e ela fala, olha, quando ela vai até o profeta, ela fala que ela tem 2 filhos, e que eles serão levados como escravos para pagar, né, para poder sobreviver, porque não tinha mais nada na casa. Então essa passagem explica até o que está dizendo lá atrás, lá na época da lei,
que poderia ser, iriam como escravo, e ao acabar dos 7 anos do ano de jubileu, poderia voltar para suas terras. Inclusive até as terras que tivessem sido, como se fosse hoje, para a gente entender, arrendadas, você teria as terras de volta. Então você não perdia a terra era sua. Tanto era sua, vamos pegar um outro exemplo aí. Lembra quando Saul queria as terras de Nabote? O que aconteceu lá quando ele queria as terras? Ele queria porque ele queria as terras e Jezabel, não, vai lá, vamos matar, vamos fazer. E o cara falou, não posso te vender as terras para você. A questão não é vender, isso aqui é a única herança que eu tenho do meu pai, vem de uma descendência. E ele faz o que faz, Jezabel vai lá, mata o camarada, pega as terras e dá para Acabe. Então, olha para você ver, por quê? Isso vinha, não se perdia. Uma vez que deu as terras, a pessoa não perdeu a terra naquela época. É que ao longo da história foram se perdendo, porque o povo foi levado cativo, a Síria, como nós vimos, acabamos de ver, foi levado cativo, depois vai a Babilônia, e por aí vai. Eles conseguem voltar somente para Jerusalém, e vão começar a reerguer o templo, aquela coisa toda. Mas a terra até então foi dada, o Senhor deu para o povo perpetuamente. Amém? Ficou claro aí, pessoal? Quem não entendeu, me chama depois que eu explico no particular, se não ficou. Na verdade, ela não se prostituía por necessidade. Então, olha lá, por quê? Por isso que ele falou que o profeta casar com a mulher, no caso com a mulher da prostituição. Ela tinha necessidade de se prostituir? Não tinha. Porque o profeta dava de tudo para ela. Tinha condições de dar tudo bom. A prostituição. A mesma alusão com o povo. O povo precisava se prostituir? Não. Se mesmo no deserto, que não tinha nada, o Senhor mandava o suprimento para eles, tinha necessidade dessa prostituição? Não tinha. Prostituição espiritual, buscar de outros deuses para que viesse a fertilidade? Não tinha necessidade. Aquilo que o povo precisava era só pedir para o Senhor. Davi, por exemplo, quando ele pecou, no caso lá com Betseba, o Senhor falou para ele, por que você não me pediu? Se você precisasse de mais alguma coisa, por que você não me pediu? Era só você pedir para ele te dado. Então não precisava cobiçar a mulher do próximo. Tudo que ele tinha pedido para o Senhor, o Senhor tinha dado para ele. Era só ele ter pedido. E quantas vezes o Senhor fala isso? Por que você não me pediu se você queria mais alguma coisa? Mas, infelizmente, o ser humano, né? Então, na verdade, ela não se prostituía por necessidade, mas porque preferia isso a uma vida íntegra e limpa. Como é os dias de hoje. O povo prefere a prostituição, né, os pecados, aí tudo que as finas iguarias que Satanás coloca à disposição, do que ter uma vida limpa e íntegra, né? Digna de esposa, um paralelo perfeito para com o povo de Israel, que por muitas vezes preferia cultuar a deuses para os quais obrigados a sacrificar seus filhos no fogo, que promoveria a prostituição cultural a seguir, né, cultural a seguir a deuses, né? Então o que acontecia? A gente sabe que tem o deus Moloque, onde eles tinham que entregar os filhos em prostituição. Inclusive teve um rei que entregou seu filho. A Bíblia relata isso, nós já passamos, agora não vou lembrar o capítulo certinho, mas a gente viu um rei que entregou seu filho lá em holocausto. Então até isso o povo tinha praticado, por isso que ele fala aqui dessa infidelidade. Tinha tudo, né, para ter uma vida limpa e íntegra, mas fazia o quê? Preferia cultuar a outros deuses ao seguir ao Senhor, que tinha dado tudo. Então até essa infidelidade ao ponto de entregar o filho, eles tinham entregado. Então também faz aqui um paralelo referente ao quê? Perfeito como um pecador que prefere se sujeitar, né, à corrupção, a vida com o Senhor, prefere a corrupção do que a vida para com o Senhor. Os bolos de passas que fala aqui eram usados em muitos sacrifícios pagãos. Eles colocavam em sacrifícios, entregavam lá esses bolos de sacrifício. A gente sabe que tinha lá na lei, foi falado como que era entregue a oferta, como que era separado, né, cada parte, aquilo que era do Senhor, aquilo que era do sacerdote, tudo isso está lá na lei. Israel estaria sem toda a estrutura e os recursos de que dependia enquanto permanece no exílio. O retorno de Israel para com Deus envolveria uma união entre Israel e Judá, um reconhecimento da dinastia de Davi estabelecida pelo Senhor. Então, esse retorno, essa restituição, iria acontecer só lá na frente, depois, com a volta do povo também da Babilônia. Então, veja que uma situação acontece com o povo de Israel e com o povo de Judá vai acontecer mais de 100 anos depois. Então, essa restituição só iria ser depois ainda, porque ficaram 70 anos cativos na Babilônia. Então, por aí você imagina, só ia voltar o quê? Lá, né? Foram libertos em 535 a.C., em 535, 536. Então, nós estamos falando de quanto tempo depois? Então, isso aqui são coisas bem lá para frente. Amém? Capítulo 4. Corrupção
geral de Israel. Vamos ler do versículo 1 até o 6 aí. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, e há arrombamentos e também homicídios sobre os homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo aquele que mora nela desfalece com os ânimos dos campos e com as aves do céu, até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçarás de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta um conhecimento, porque tu, sacerdotes, rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais mais sacerdote diante de mim, visto que te esquecesses da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Aqui, logicamente, a puxão de orelha aqui também não era só para com o povo, mas também para com os sacerdotes que tinham se desviado, do Senhor. Haja vista que, se você pegar lá desde Jeroboão, construir altares, construir altares em Dan e Betel, para que o povo não fosse até Jerusalém, entregar o holocausto e pudesse parar lá ou se enturmar, ou enfim, para que não continuasse com a linhagem de Davi. Jeroboão não permitiu, construiu 2 altares lá em Dan e Betel. Então a prostituição vinha espiritual e com o consentimento de sacerdotes. Vários sacerdotes foram mencionados por conta disso. Inclusive, vê passagens onde traz um sacerdote de Judá para falar em Israel, tamanha contaminação que estava lá. Amém? Então, vemos claramente que os pecados mencionados, tudo que os mandamentos proibiam, o povo praticou. Tudo que era condenado, o povo havia praticado. A falta de conhecimento de Deus era muito grande, resultando em uma destruição e a rejeição, porque Deus não pode se relacionar com as pessoas que não o conhecem. Se a gente não conhece a Deus, como vai se relacionar conosco? E era isso que o Senhor estava deixando claro. A falha dos líderes religiosos de Israel, incluindo a maioria dos profetas, levaria à sua queda. Então, aqui que eu falei para vocês, os profetas estavam no mesmo naipe, a mesma contaminação que existia com o povo, incluía os profetas. Os sacerdotes haviam fracassado no ensino da lei de Deus ao povo, e por isso a afirmação que lhe faltou conhecimento. O que o Senhor está falando? Que os profetas tinham fracassado em ensinar o povo. Poxa, a gente vai lá para Deuteronômio. Moisés fez o que naquele livro? 5 pronunciamentos. Foi lá falando com o povo, alertando aqueles jovens que iam entrar na terra prometida. Olha, não cai nos pecados dos pais de vocês. A lei é essa. Começa a lembrar tudo que Deus tinha feito. Para quê? Para que eles não se contaminassem. E aqui, alguns profetas até tentaram, e outros se misturaram, não deram nem importância. Como resultado, os sacerdotes seriam um alvo especial do julgamento de Deus. Ele se incluiria a linhagem sacerdotal. Os líderes do povo de Deus deveriam ser exemplares e ensinar os justos padrões divinos, mas esses sacerdotes se encontravam no mesmo nível moral que os israelitas. Então, o que esperava pelo menos do sacerdote? O que se esperava do sacerdote? Que ele repreendesse, que ele tomasse uma atitude. O cara poderia até ser julgado por causa disso, mas ele não podia negar a Deus e aquilo que ele tinha aprendido e que vinha de ofício. Inclusive, naquela época o sacerdote vinha de uma linhagem da tribo de Levi, mas foram se perdendo ao longo do caminho. Os israelitas adoravam a Baal, buscando obter sucesso nas colheitas com um número abundante de filhos, porém não conseguiam o suficiente para a própria subsistência e não se multiplicavam em números. Como deixariam de adorar ao Senhor? Aí você pergunta, como que deixaram de adorar ao Senhor se eles eram férteis, saíram do Egito? Por quê? Tamanha prosperidade, estavam matando os primogênitos lá, os meninos, sexo masculino, tamanha prosperidade que havia com as mulheres hebreias, com um pouco com as mulheres judias. E aí agora você vê, eles estavam justificando ao Deus Baal. A fertilidade em todas as áreas parou de existir. Quer dizer, quando o Senhor tirou a mão do povo, aquilo que era fertilidade passou a não ter mais. Então o povo começou a ver o quê? Que agora estavam ficando como terra estéril. Vamos ler do versículo 11 até o 14 aí.
A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta ao seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta. Falando como se estivesse falando com aquelas madeiras, as estátuas de Baal lá e os postes ídolos, né? Porque um espírito de prostituição os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre outeiros e debaixo de carvalho, dos choupos e dos terubitos, porque é boa a sua sombra, e por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as suas meretrizes, com as suas prostitutas cultuais e sacrificam, mas o povo sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Aqui, logicamente, a gente também não entendia nada, e por conta disso, o que ele está falando aqui? Não, as mulheres acabavam fazendo a mesma coisa que os sacerdotes e os maridos estavam fazendo. Quer dizer, era uma mistura. A partir da hora que o povo se corrompia, corrompia todo mundo. E quando a corrupção, né, no caso aqui, principalmente vinha já das mulheres, o que você vai esperar? Né? Aliás, das mulheres, me perdoa, que vinha do sacerdote, o que você vai esperar do marido, da mulher? Quer dizer, era uma corrupção geral, né? O vinho aqui, como ele fala, era empregado na adoração a Baal, assim como a adivinhação e os sacrifícios e os ritos. Muitos jovens de Israel, no caso aqui as vossas filhas, como eles falam, que se prostituem, haviam participado de ritos sexuais de adoração a Baal. E logo os homens eram igualmente culpados. A partir da hora que permitia, né, essa prostituição e esses atos libidinosos das mulheres, né, feita nos altares, os homens eram tão culpados quanto. Né? Então é isso que se refere aqui. Vamos ler do versículo 15 ao 19 aí. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo, não se faça culpado de Judá. Nem venhais a Gilgal e não subais a Bet-Aven. Nem jureis dizendo, vive o Senhor. Como vaca rebelde se rebelou Israel. Será que o Senhor o apacenta como um cordeiro em vasta campina? Efraim está entregue aos ídolos, e deixá-lo, tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição, e os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra, e o vento os envolveu nas suas asas, e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Vamos lá. Oséias aqui instruiu o povo de que Judá a não seguir os passos pecaminosos, no caso de Israel, o reino do norte. A gente sabe, eu já ministrei isso para vocês, que o povo de Judá também não estava andando no caminho que o Senhor queria. Mas o profeta estava alertando para que eles, né, o pecado de Israel era muito maior, a contaminação em Israel era muito maior do que em Judá. Então ele pede o quê? Para que os irmãos de Judá não fossem pelo mesmo caminho de Israel. E tanto a gente sabe que o Senhor teve misericórdia, até pela linhagem de Davi, coisa e tal. Eles não foram levados cativeiro no mesmo momento, mas continuaram no mesmo pecado. Lá na frente, mais hora, menos hora, veio um acerto de conta, né? Gilgal, aqui como fala, era um importante centro religioso do norte, conhecido nos tempos de Oséias por suas práticas religiosas, né, hipócritas, como ele fala no capítulo 9, nós vamos ver isso. E Bet-Aven significava a casa da iniquidade. É uma referência sarcástica a Betel, importante centro religioso cujo nome significava casa de Deus. E aí o que está falando? É aquilo lá que eu ministrei para vocês de Jeroboão. Jeroboão construiu o altar em Dan e Betel, né, nos dois extremos lá, para que o povo de Israel não fosse até Judá entregar holocaustos, ofertas ao Senhor. E lá ele construiu, não só permitiu isso, para entregar as ofertas a Baal, mas também os postes ídolos fizeram para prestigiar Azera, enfim, para adorarem Azera, que eles tinham como mulher de Baal, né, no entendimento deles, e por aí vai. Então toda a prostituição espiritual acontecia lá. Por isso, quando a gente ministra sobre prostituição espiritual, a pessoa faz aquela cara de ué, né? Parece, não tem nada de ué. A prostituição espiritual, ela existe. E quando ocorre essa prostituição espiritual, é o que acontece aqui. O Senhor vai lá e chama o povo e traz eles para a realidade. Agora, o livro de Oséias, o que logicamente vai chamar muito a atenção, eu lembro quando o Senhor me deu uma passagem, não sei por que o Senhor mandou ler Oséias na época,
E muito me assustou, porque você viu o Senhor falar para o cara casar com uma prostituta, para ele sentir a dor que o Senhor estava sentindo, né? Olhando, é aquilo que eu falo, né? Se coloca no lugar de Deus, Deus vai e faz pela gente, e a gente é como um prostituto, né? O Senhor faz tudo, a gente prefere buscar os prazeres da rua, os prazeres carnais, enfim, toda a iniquidade, todo o pecado. Então você imagina, se coloca no lugar de Deus. Quando alguém sofre infidelidade, sabe do que o Senhor está falando, e por isso que ele leva o profeta a tudo isso. Agora o profeta vai entender, casa com a prostituta, você vai ver o que o povo está fazendo comigo. Era duro demais, né? Efraim aqui, como é mencionado, é como um povo de Israel, por ser uma das maiores tribos, e aqui representava o reino do norte. O vento seria o julgamento divino que varreria os israelitas e os vexaria por sua idolatria. Então aqui está vendo que vai vir o vento e vai ser a exposição de todo aquele povo. Então o cativeiro, além de levar o povo, né, para um castigo do Senhor, ia trazer também a vergonha para todo aquele povo. Então aquilo que a gente fala, isso tudo que está acontecendo com o povo de Israel, que aconteceu, o Senhor tinha avisado por várias vezes com o profeta. Então o que a gente fala hoje quando a gente ministra e fala assim, olha, Deus está te chamando em particular. Fala com você, filho, sai desse caminho, isso aqui não me agrada, para de fazer isso. E é duro quando a gente ouve isso do sacerdote. Por quê? Porque a gente, né, pecado, vai dizer que o pecado é ruim, o pecado é gostoso, só que porque Satanás não vai dar nada que não seja gostoso para a gente praticar, né? Quem vai praticar, quem vai cair no laço de Satanás? Então dá aquilo que aparentemente é gostoso, o cara cai naquilo lá. E aí o pecado, como a bispa fala, é que o diabo não é vitamina. Ah, a carne é fraca, mas o diabo não é vitamina. Se alimenta daquilo tudo, o que acontece? O Senhor vai lá, trata uma vez, trata duas. Daqui a pouco o que o Senhor faz? Fala, então agora você vai ser exposto publicamente. Porque aquilo que está acontecendo com Israel aqui é a correção do Senhor publicamente. Você imagina um povo ser levado cativo, que é mais exposição publicamente do que essa? Poxa, então assim, a gente viu na passagem de Davi, que ele cometeu adultério e ele foi chamado a atenção publicamente. A partir da hora que o filho dele vai lá e, né, arma uma tenda na frente do palácio para que todo mundo visse a desonra, né, uma desonra para o pai, ele dormir com as concubinas do pai, aquilo é uma exposição pública. Então, quando a gente fala isso hoje, nós não estamos livres dessa exposição pública. Por quê? Quando eu digo pública, porque o Senhor vai tratar a gente em particular. A bispa estava contando aí esses dias, aí não lembro agora se foi semana passada, ela estava contando o testemunho de um pastor que aconteceu isso aí. Ele passou um carão na frente da igreja toda. O Senhor já tinha tratado com ele em particular, uma, duas, três, chegou uma hora o Senhor falou, você não vai me atender? Então tá bom, vai lá e pumba. Uma exposição pública. Eu lembro até quando a bispa ministrou isso no começo da minha caminhada, eu fiquei bem assustado, mas por outro lado achei que era, né, a bispa queria me assustar para mim andar bonitinho na linha do, né, para o treino me pegar. E depois eu vi a escritura falar isso. Então, às vezes tem muita coisa que a gente não conhece, a gente acha que é exagero. Quando a gente vai para as escrituras, a gente vê que o Senhor trata exatamente assim. Então, o povo ser levado para o cativeiro era a exposição pública daquilo que o Senhor tinha avisado. Aliás, nós vimos esses dias aí, nós vemos nos últimos, no profeta Amós, a gente viu lá, o que ele falou? Olha, eu tirei vocês do Egito, lembra de Sodoma e Gomorra. O Senhor começou a falar tudo isso, Amós começou a falar tudo isso com o povo, o quanto o Senhor já tinha alertado o povo. Então, esse castigo de ser levado ao cativeiro assírio não era nenhuma novidade para ninguém. E é aquilo, às vezes a gente fala assim, mas é novidade, o que está acontecendo comigo? Olha, não, o Senhor já falou para a gente, que às vezes a gente não quer ouvir, né? Vamos lá, capítulo 5. Vamos dar para a gente no capítulo 5, vamos ver se a gente consegue até o capítulo 6, amém? Tirar o atraso da semana passada. Repreensão contra os sacerdotes e príncipes. Vamos ler do versículo 1 até o 5 aí. Eu me empolgo aqui, eu vou embora. Ouvi isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque esse juízo é contra vós outros, visto que fostes um laço em Mispa, e rede estendida sobre o Tabor, e na prática dos excessos os aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Conheço a Efraim, e a Israel não me está oculto, porque agora te tens constituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque há um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel abertamente o causa
o acusa. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Então vamos lá entender um pouquinho disso aí. Aqueles que eram cabeça do povo, né, haviam aberto brechas, dando legalidade ao espírito de prostituição que os desviou completamente e maculou de tal forma que perderam o entendimento da santidade de Deus, acostumando-se com a sujeira. O que significa isso? É aquela velha história, vai dando tanta vazão, abre uma brechinha. Lembre-se, Satanás não entra por brechona, né? Normalmente ele entra porque quando a brechona já está aberta, ele já entrou faz tempo. Por quê? O Senhor ele precisa ser convidado para entrar na nossa vida. Nós convidamos, o Senhor entra e vai fazer. Agora, quando a gente não quer, a gente fica aí ao léus aí esperando Satanás, dando brechinhas para Satanás entrar. E quando ele entra, o que ele faz? Ele vai contaminar, e aí ele vai fazer com que você não só cometa aquele pecado de iniquidade que a gente sempre fala. E aqui está falando o quê? Tirou a santidade e o povo foi se acostumando com a sujeira. Quando nós começamos a dar vazão para o pecado, é exatamente isso. A gente começa a praticar, vai achando gostoso, lindo e maravilhoso. E a gente vai dando vazão. Daqui a pouco nós nos acostumamos com o pecado. Por isso que fala do pecado da iniquidade, que é aquele pecado repetitivo. Você vai e peca, pede perdão para o Senhor hoje. Aí amanhã, peca de novo, vai lá, pede perdão pela mesma situação. E aí você fica naquele ciclo. Chega um determinado momento, o que você vai fazer? Não vou nem pedir mais perdão, porque amanhã eu vou fazer de novo. E você para. E aquilo chama-se o quê? O pecado de iniquidade. Virou algo comum. Então daqui a pouco, você está praticando o pecado e achando que aquilo é normal. Passou a ser uma coisa normal. Então você já rotulou que aquilo é normal. Então pecado para você, aquilo passa a não ser mais. E você começa a enumerar os outros pecados. Bom, a Bíblia já começa por aí. Ela não enumera pecado, esse é mais pecado, ou menos pecado. Pecado é pecado, ele tem nome e endereço. Por isso que a gente fala que o pecado tem que ser denunciado. Por quê? Porque ele tem nome e endereço, querido. Enquanto a gente não fizer, ele vai ficar pendente lá para a gente acertar. E aquilo está nos condenando. Por que o sacerdote entra no mundo espiritual e repara uma brecha? Porque ele está lá, você não pediu perdão, você não isso, vai ficando lá. Eu dei uma brecha, eu dei uma legalidade. Enquanto eu não me limpar daquilo, tem uma legalidade. Eu habilitei algo que está lá. Eu preciso desabilitar. É igual uma luz. Eu vou lá e eu acendo. Ela não vai apagar sozinha. Eu tenho que ir lá, eu vou fazer o quê? Vou desligar, mas que ela queime. Se a gente fosse fazer uma analogia dessa forma, imagine com a gente. Então o que nós vamos fazer? Vamos lá e vamos reparar essa brecha no mundo espiritual. Então aqui o que aconteceu? O povo não só se contaminou, como acostumou com a sujeira. Então a sujeira passou a ser algo normal. E a gente, o ser humano, ele facilmente se acostuma com o pecado. E facilmente se acostuma com as coisas do mundo. Se o Senhor fala que o mundo jaz do maligno, então eu não posso me acostumar com as coisas do mundo. E se o Senhor fala ainda mais que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, então desculpa. Pode ser quem for. Desculpa, para mim não. Eu sou amigo de Deus, eu sou amigo do mundo. Pode ser meu pai, meu irmão, pode ser quem for. Tenho um amor imenso pelo meu pai. Só que é o seguinte, meu pai, estou dizendo meu pai, é meu pai de sangue, né? Só que se ele amar o pecado, desculpa, eu não vou amar junto com ele o pecado, estou fora. Salvação individual, ela não é coletiva. Eu vou garantir a minha salvação, que ele garanta dele. E eu vou orar pela salvação dele, como eu oro todos os dias. Agora, desculpa, eu não vou entrar no pecado porque ele achou interessante. Você imagina, vamos lá, imagine se Jonas fosse pecar ou entrar no pecado do pai dele. Ele não fez isso, tanto é que ele chegou várias vezes a contar para Davi a trama que o pai dele queria fazer com Davi. E salvou muitas vezes, foi usado como instrumento para salvar a vida de Davi. Só que por outro lado, olha as consequências. Saul, a consequência dele foi o quê? A morte. Jonas morreu? Também morreu. Só que o que aconteceu? A descendência dele ficou lá. Davi foi honrar o filho dele. Tem alguém da casa de Saul aí o camarada tira e fala, tem um lá, o filho dele lá que está lá em Lodebar. Manda trazer o filho dele lá. O cara já era aleijado, manco, todo atrapalhado, que fez colocou lá para comer na mesa do rei. O que naquela época, um cara com lepra, ou com faltando qualquer membro, o cara não ia participar da mesa do rei. O rei Davi foi lá e colocou ele na mesa do rei. Então, o que acontece? Jonas ele fez o quê? Ele escolheu não o pecado. Não é porque era o pai dele que ele ia fazer uma aliança com o pai dele contra aquilo que era a direção de Deus. Então, aliás, é uma das alianças muito bonita. Faz tempo que eu não ministro essa passagem. A gente fala sobre aliança, a gente vai para Ruth e Noemi. Mas é uma passagem linda.
Porque ali é uma verdadeira aliança, de irmão mesmo, ele fala. Aliás, a Bíblia fala que ele amou, um amou o outro como um homem ama uma mulher, né? Sem essa malícia que as pessoas imaginam aí, né? Porque um amor genuíno, para proteger o camarada. Mas por quê? Porque ele sabia que o pai estava errado. Passou a mão na cabeça do pai? Não. Por diversas vezes foi falar com o pai, inclusive o pai muitas vezes até tentou tirar sardinha com ele. Então é muito sério. Só que acontece com o pecado. Ele entra e faz toda essa sujeira que eu acabei de falar com vocês. A gente vai se acostumando com aquilo. Então, pensa uma casa onde tudo é bagunçado, né? A gente já foi visitar algumas casas que a gente chega lá, o espírito de Maria Mulamba, eu ministrei isso no curso de batalha espiritual, pessoal, e vocês não têm noção do que é uma casa onde tem o espírito de Maria Mulamba dentro daquela casa. A pessoa olha para aquilo lá, pensa que numa balbúrdia, tudo misturado, virado, você não acha nada. E a pessoa olha para aquilo lá, na visão, na ótica dela, está organizado. Tem mulher que tem mania de limpeza, mania de coisa. Eu tenho as minhas manias que as coisas estão nos lugares certos. Quando eu entro num lugar desse, aquilo que eu estou vendo tudo bagunçado, ela está vendo em ordem. Sabe quando a pessoa fala assim, mas eu me entendo aqui na minha desordem? Só que essa desordem que nós estamos falando não chega nem aos pés de uma casa nessas situações. As experiências que nós temos quando a gente entra numa casa dessa, vocês não têm noção. Então é muito, muito sério. Só que isso que acontece? Entrou com uma brechinha que a gente deixou. E aí quando a gente vê, tá aquele fuá lá. E achando lindo, maravilhoso. Então nesse capítulo aqui, fala que Judá cairia juntamente com eles, no caso os irmãos de Israel. A arrogância levou Israel a se ressentir com superioridade de Judá. Por muitas vezes Israel se sentiu superior de Judá. Talvez até porque eles tinham 10 tribos, enquanto Judá só tinha 2. Judá e Benjamim, que muitas vezes também é falado como uma tribo só. Por quê? Porque a tribo de Benjamim era pequenininha, automaticamente foi absorvida pela tribo de Judá. E eu já contei essa história por quê para vocês aí, né? Então o que acontece? Por muitas vezes é falado isso. Então eles se achavam superiores a Judá. O superior, o cara está num pecado tremendo, se achando superior. Bom, primeiro, que a palavra de Deus nos fala o seguinte, que é o soberbo Deus abate. Então a soberba não tem que partir nem de cá nem de lá. Então não podia ter nem de Judá e muito menos de Israel, né? Então aquele cara que senta em cima da calça, para não falar um termo, e fala do outro, né? Bispo Fábio, tomar vigia, Bispo Marcelo. Ainda bem que eu tiro os comentários aí, né? Glória a Deus. Então o que acontece? O cara, não olha o pecado dele e fala do pecado do irmão. É fácil, né? E às vezes não tem nem o óleo na cabeça e quer sair falando aí. Misericórdia. Então a arrogância levou Israel a ressentir com superioridade de Judá, e este ciúme provocou uma rebelião inicial de Jeroboão, no caso Jeroboão I lá, quando ele se rebelou contra Judá. Se sentia tão superior que rebelou, e aí por conta disso dividiu-se as tribos lá atrás. Agora, uma vez mais, a arrogância causaria a queda de Israel, mas Judá também seria envolvido, vai ser envolvido com tudo isso. E nós vamos ver, provavelmente na outra semana, que Judá paga tributo e consegue escapar. A gente viu aí que ele pediu, inclusive, ajuda para a Síria. Judá pediu ajuda para a Síria. Eu ministrei na segunda-feira, voltei no capítulo 16, porque eu achei que tinha alguém com dúvida aí, o Senhor me chamou a atenção. E eu ministrei novamente. A gente vê que Judá pede ajuda para a Síria. A Síria vem, ajuda, só que tem que pagar uma propina, nos dias de hoje, para a gente entender. Pagar uma propina ele consegue escapar, mas também não estava aquelas 1000 maravilhas, não. Mas ainda consegue resistir mais de 100 anos aí. Amém? Mas vai causar a queda também de Judá. Vamos ler do versículo 8 ao 14. Não vai dar para ir no capítulo 6. Vamos lá. Do 8 ao 14 aí. Tocai a trombeta em Gibeá, em Ramá, local de rebate. Levantai gritos em Bet-Aven, cuidado Benjamim, Efraim torna-se assolada no dia do castigo. Entre as tribos de Israel, tornei conhecido os que se cumpriram. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrando pelos castigos. Quebrantado pelo castigo, porque foi do agrado andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como traça, e para de Judá como a podridão. Quanto a Efraim, viu a sua enfermidade, e Judá a sua chaga. Subiu Efraim à Síria, e se dirigiu ao rei principal, que os acudisse, mas ele não poderá curá-los.
nem sarará a sua chaga, porque para Efraim serei como leão e como leãozinho, como a causa de Judá. E eu mesmo o despedaçarei e ir-me-ei embora, arrebatá-lo-eis e não haverá quem os livre. Então o que acontece aqui? O Senhor ainda vai defender Judá, a tribo de Judá, né? Leão da tribo de Judá, que a gente tanto fala, ainda vai defender ainda Judá, mas lembrando que Judá também continuava nesse pecado. Aqui fala, tocar a buzina era o que se fazia em casos de emergência para convocar os guerreiros. Eu pensei para vocês, inclusive, falando que a buzina tinha um toque lá, né, do chofar, da buzina, que era o que? Ela era usada primeiro. O camarada, conforme o toque, ele sabia que ali ia ter uma congregação, que era festivo, ou que era um alarme, né, uma guerra iminente, ou ainda que era uma assembleia solene. Então tinha tudo isso, o povo já sabia, conforme o toque, se reunia todo mundo, porque aí estava acontecendo alguma coisa. Então aqui no caso, né, para convocar os guerreiros de defesa da terra. As cidades mencionadas aqui, como eu acabei de falar, Gibeá e outras mais, eram localizadas no norte de Jerusalém, dentro ou muito próximos ali dos territórios de Benjamim. Por isso fala de Benjamim e fala dessas cidades que elas estavam muito próximas. Lembrando que quando você olha Israel naquela época, Israel, a tribo de Davi, aqui de Judá e a de Benjamim, ela estava muito próxima de Benjamim, do limite para com o povo de Israel. Então ela está ali na divisa as terras deles, né? O exército inimigo já havia devastado o norte e agora buscava invadir Judá. Lembrando que eu ministrei para vocês esses dias, né, na semana passada, na quinta-feira, onde houve o cativeiro assírio, efetivamente, onde tirou o povo de lá e misturou o povo, lembra? Então aqui está falando, e está falando que ia acontecer algumas coisas com o povo de Judá. Então presta atenção, porque não só Israel, mas também Judá. Então o exército inimigo já havia devastado o norte e agora buscava invadir a Judá, ou seja, o outro reino. Com as palavras, o que está certo está, ou em outras traduções fala, né? O Senhor afirmou que o julgamento anunciado seria um decreto inalterável. Então aquilo que o Senhor falou que ia fazer, ele vai fazer. Às vezes a gente acha que aquilo que Deus decretou, que a vontade de Deus não é soberana. A vontade de Deus ela é soberana, ela vai acontecer, pode acontecer às vezes do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, mas vai acontecer. Por isso que a gente fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Porque quando você não obedece, vai sacrificar, vai rodar, e vai cair naquilo onde o Senhor queria. Só que trouxe o quê? Trouxe dor, perda de tempo. O povo não chegou na terra prometida? Chegou. Mas quanto tempo ficou no deserto? 40 anos. Então eu sempre brinco que é assim. Às vezes eu falo assim, o Senhor me dá algumas promessas na minha vida, e eu falo, o Senhor pensa que eu sou Matusalém, que viveu 969 anos. Quem viveu mais na Bíblia viveu 969 anos. Pô, quase 1000 anos, é muita coisa, né? E eu falo que Deus promete coisas na minha vida, já prometeu alguns anos atrás, e eu falo que o Senhor pensa que eu sou Matusalém, né? Quando que ele vai liberar, né? Só que a vontade dele. O que é a minha preocupação? Manter no centro da vontade do Senhor. Eu sei que vai ser cumprido, se hoje, se amanhã, a vontade é dele. A vontade dele é soberana. A minha preocupação só o que é? Não dar volta na montanha. Porque no começo da minha caminhada, eu dei volta na montanha há um tantão, me cansei. E quando eu acordei, já tinha passado 1 ano, 2 anos, 3 anos, e eu dando volta na montanha, buscando aquilo que não era a vontade de Deus. Então quem tem que entender a vontade de Deus ela é soberana. E é por isso que ele fala que o decreto é inalterável. Vai acontecer, vai. Se não for hoje, vai ser amanhã, vai ser depois da manhã. Ele que é o Senhor do tempo. 1000 anos para ele é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Que ele só se lembre que eu não vou viver. Para mim, eu também não pretendo viver tudo isso. E nessa época aqui, o povo vivia 120 anos, 140 anos, nessa faixa, né? Também não pretendo chegar a tudo isso. A força da gravidade não era tão boa hoje, né? Para mim, se eu chegar a ter os 110, eu já estou satisfeito. Não sei como que eu vou fazer para chegar até lá, né? Não me custa tentar. Pedir, a gente pede. Se Deus vai conceder, é outra história, né? Quem faz o milagre não é ele. Se os camaradas viverem, por que eu não posso? Minha avó morreu com 90 e poucos anos. Meu pai está aí com 82, achando que é um jovem mancebo, né? Está andando 7, 8 quilômetros, está melhor do que eu. Eu tenho até inveja, né? Branca, né? Meu pai anda 7, 8 quilômetros, o médico fala para o senhor Luiz, o senhor não pode andar tudo isso. O senhor está com 80 e poucos anos, vai num ritmo devagar, mas eu me sinto bem. Então, só que meu pai acordou depois, né? Quem sabe eu não acordo também, né? Vamos lá. Pedras eram usadas para demarcar fronteiras de propriedades. Um ladrão podia apoderar-se de uma parte da terra de alguém mudando os limites de lugar. Estava até comentando sobre isso hoje na hora do almoço.
A lei alertava que tal alteração de limites de propriedades acarretaria no julgamento específico de Deus. Como o cara ia roubar o outro naquela época, né? A forma de roubar era meio complicada. O cara tinha como fazer o quê? Ele ia roubar nos limites da terra. Só que a lei já garantia que se o cara mexesse no limite da terra quando foi dividida lá com Josué, aquilo cabia lei para ele. Se vocês quiserem ver, está lá em Deuteronômio capítulo 19, tá? E também em Deuteronômio capítulo 27. Então, se o cara quisesse fazer uma coisa errada, está lá a lei, ia punir ele. O que o povo roubou muito? A gente viu Amós falando sobre isso. Eles roubavam também na balança. É uma forma de roubar. Ia pesar lá que o cara ia pagar ou deixar de pagar, eles roubavam na balança. Aumentava-se o peso, colocava a mão, né? Imagina o cara colocando a mão lá para roubar na balança, né? Mas era uma forma de usurpar do povo mais pobre. Naquele momento da história de Israel, o reino do norte, eles estavam buscando o apoio da Síria. E no Egito, inclusive, em vez de recorrerem ao Senhor. Então eles bem buscavam auxílio na Síria ou descia lá para o pessoal do Egito. O Egito naquela época não tinha a mesma expressão da época lá de Moisés. Mas eles ainda eram, né, um império, não era o maior império como era a Síria já nessa época, depois a Babilônia, os Medo-Persa e por aí vai, são os impérios que vão ter. Aliás, o Império Medo, né, que fala, e o Império Persa, eles vão lutar entre eles, um ganha, depois o outro ganha, depois eles se unem. Daniel fala sobre isso nas revelações lá que o Senhor dá para ele, nós vamos ver lá em Daniel também, não me preocupa com isso agora. Mas o que acontece? Eles vão buscar ajuda lá no Egito. E um dos momentos foi esse, quando mudou o rei da Síria, que entrou Salmaneser, o que o rei que estava lá em Israel fez? Foi lá e foi tentar uma ajuda no Egito e parou de pagar tributo. Foi o melhor momento para parar de pagar tributo. Eu espero essa confusão toda que morre um e assume o outro, eles vão esquecer de mim. Eles esqueceram nada. E aí o que acontece? O rei Salmaneser pegou um mensageiro enviando carta e falou: você não está me pagando? Está indo buscar no Egito, achando que o Egito vai te ajudar? E ó. Aí vai lá e levam eles cativos. E, efetivamente, Judá ainda consegue permanecer por um tempo. Só que o que é interessante nas Escrituras, nós vamos ver lá na frente, 100 anos depois, o povo de Judá faz a mesma coisa. Também não vai pagar tributo para a Babilônia, quer fazer um acordinho lá com o Egito. A mesma coisa desde Abraão. Você viu como que a gente corre os riscos? A gente faz. Por isso que eu falo da hereditariedade, que é algo muito sério e as pessoas não acreditam. A gente começa a olhar os mesmos erros do pai, da mãe, parece que se a gente não se livra, se a gente não virar nova criatura, a gente volta para os mesmos ciclos. O que Abraão fez? Foi lá no Egito, quase deu uma confusão lá com Sara, porque ele falou, Sara era bonita, falou, faz o seguinte, fala que você é minha irmã aqui, senão o povo poupa a minha vida e eu não vou morrer. E aí o rei vai, você olha para a mulher, o cara falou, pega, chama Sara e leva lá, Sara lá para ele. O que acontece? Começa a virar... Tudo começa, que estava produzindo, a prosperidade que havia lá, começa a virar ao contrário. Aí ele falou, alguma coisa está acontecendo. Ele chamou Abraão e falou, mas você não falou, viu ele olhando para ela diferente? Ele falou, você não é, por que você não falou que era sua mulher? Porque eu fico com medo de você me matar, pega a tua mulher, suas coisas e zarpa daqui. Por que ele não pediu para o Senhor? O Senhor já tinha dado tanta coisa, tinha feito tanta promessa. Você acha que um rei ia consumir a mulher dele se Deus tinha prometido uma terra, uma prosperidade, irmão? Fala sério. Às vezes parece que a gente não ouve, não presta, aliás, ouve, mas não presta atenção naquilo que Deus está falando, da promessa. Tinha prometido para ele, mas foi lá que dá um jeitinho. Olha, quando a gente vai dar um jeitinho na promessa, onde é para pôr morango, não vai botar cereja, é o morango, não é a cereja. Se o senhor for você botar o morango, bota o morango. Vai botar cerejinha, vai dar problema, vai dar uma diarreia, sei lá, só para você entender aí a analogia. E o que acontece? Isaac foi a mesma coisa, quando houve fome, o que ele quis fazer? O pai dele já tinha feito isso. Vou para o Egito, faz como teu pai me obedeceu, teu pai até chegou aí uma vez, né? Mas olha no que deu, me obedece, fica aí em Gerar e eu vou prosperar a tua vida. Ele ficou, obedeceu, um tempo de fome, difícil para obedecer, mas ali foi próspero, no mesmo ano recolheu 100 por 1. Então veja que as coisas vão acontecer, por isso que eu falo, quando a gente vai olhar em mundo espiritual e hereditariedade, começa a olhar as coisas que aconteceram na vida da gente. Eu até mencionei esses dias, acho que foi no curso, falando sobre alguns insucessos que eu vi na minha família. E se eu não tivesse essa cura, essa limpeza espiritual, não tivesse denunciado, na época lá para a bispa, eu estava no mesmo ritmo, né? Casamento, vida financeira e coisa e tal, tudo bagunçado, porque era uma coisa que já vinha, hereditário. Então a hereditariedade precisa ser rompida. E aqui você vê que o povo, depois de 100 anos, vai cair no mesmo erro que Judá fez.
vai pagar tributo, mas vai buscar uma ajuda no Egito. E aí o que acontece? O rei da Babilônia descobre, Nabucodonosor falou: o quê? Manda lá Nabuzaradã lá e senta a borracha no povo. E aí traz o povo lá para a Babilônia. Então, dá, né? Cair nos mesmos erros, a gente tem que aprender, né, gente? Pelo amor de Deus. Cair no mesmo erro, como diz o ditado mundano, uma vez, depois é burrice, né? A gente tem que cansar uma hora de apanhar, né, meu? Misericórdia. Mas o propósito da disciplina do Senhor era levar os israelitas angustiados buscar a face de Deus. Então, o que o Senhor fez? Você não quer me buscar? Estou fazendo, não está bom para você? Então, faz o seguinte, eu vou te causar, agora eu vou te levar cativo. Na hora que você estiver na angústia, você vai lembrar de mim, você vai me buscar. Por isso, quando a gente fala, a pessoa entende, acha que a gente está querendo assustar. Não é, pega a história bíblica. O que o Senhor fez com o povo? Você não vai me buscar? Não vai me obedecer? Então tá bom. Está com enfermidade no povo. Senhor, pelo amor de Deus, leva o povo cativo, tira o dinheiro, bota a passar fome, põe o filho no aperto, põe o marido no aperto, põe a mulher no aperto, aí a pessoa volta para o Senhor rapidinho. Agora, lembra da história dos 10 leprosos? 10 foram curados. Quantos que voltou para agradecer? 1. Então, aqui o povo não era diferente do que a gente é hoje. Se o Senhor não apertar, a gente não vai para o Senhor. A gente vive falando aí, quantos foram para o Senhor por livre e espontânea vontade? Porque eu quero servir a Deus. Não, foi um aperto. Porque o Senhor precisou tirar uma peça do tabuleiro lá. Aí faltou peça. Como você vai vencer o rei que está na oposição lá? Você precisa ter mais peça no tabuleiro. Aí nós precisamos de quem? Quem vai vencer essa guerra para a gente? É o Senhor. Agora, esperar o Senhor tirar, não deixar a solução nenhuma para depois a gente buscar o Senhor, não dá, né? Então que a gente aprenda de uma forma diferente, que não precisa ser levado para cativeiro. E os cativeiros que nós vivemos hoje, é esse que eu acabei de citar para vocês. Naquela época levou todo o povo. Mas hoje como é que é? O que nós vamos viver nessa pandemia? Está todo mundo no cativeiro domiciliar. O que o Senhor está fazendo? Você vai aprender? Vai aprender ou você vai fazer igual o povo de daqui 100 anos, daqui 3, 4 anos está no mesmo problema de novo? Misericórdia, precisamos aprender alguma coisa com esse momento que nós estamos vivendo no nosso país, hoje no mundo. Ficar nesse cativeiro domiciliar e não conseguir aprender nada, misericórdia, não, passa a régua, né? Bom, pessoal, já falei bastante por hoje, né? Fomos até o capítulo 5 aí, 3, 4, 5, e aí na segunda-feira nós voltamos ao capítulo 6 em diante, amém? Às vezes eu me empolgo, mas por quê? Eu uso aquilo que está acontecendo no mundo para que a gente possa entender as Escrituras, porque as Escrituras nada mais do que um manual de sobrevivência. Lá está explicando aquilo que nós vamos aprender, né, com aquilo que aqueles erraram. O que a gente faz com o filho da gente? A gente não ensina onde a gente caiu para o filho não cair no mesmo erro. Só que às vezes, hoje eu sei que aquilo que meu pai ensinava, que por muitas vezes, né, a gente faz bico, hoje eu consigo compreender o que é. Só que sabe que precisa completar quantos anos para entender? No meu caso é completar 25 anos para entender isso? Não, né? Né, pessoal? Misericórdia. Glória a Deus. Bora orar então, pessoal. Queria agradecer a todos aí, em nome de Jesus. Então, feche seus olhos, encurve sua cabeça por um instante, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por esse momento na tua presença, Senhor. Quero te pedir, Senhor, visita poderosamente a cada um que participa online, aqueles que vão ver na retransmissão, toca, cura, liberta, restaura e aviva o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Abre o entendimento de cada um, Pai, que essa palavra venha a ser compartilhada com o máximo de pessoas possíveis, Pai, e que aonde chegar o som da minha voz, Pai, transforme a vida de cada um, Pai, não pela minha voz, mas pelo seu poder, que eu seja canal e seja instrumento, Pai, em nome de Jesus, Pai. Visita o teu povo poderosamente, Senhor, e eu como servo ministro, Senhor, envio os teus servos para uma noite extraordinária, debaixo de poder, de unção e de autoridade, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Um beijo grande, amo vocês em Cristo Jesus, hashtag. Nós estamos aí, então, na segunda-feira estamos de volta, amanhã tem programa cedo, sexta-feira tem homens conectados, então, fica ligadinho com a gente, sexta-feira, 8 horas da noite, amém? Esta é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja aqui te ama e te faz feliz todos os dias. Um grande beijo, pessoal. Tchau, tchau.